Família Crescer, a paz do Senhor. Continuando a nossa leitura bíblica, 1 Crônicas, capítulo 5. Estes são os filhos de Ruben, o filho mais velho de Israel. De fato, ele era o mais velho, mas por ter desonrado o leito de seu pai, seus direitos de filho mais velho foram dados aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi alistado nos registros genealógicos como o primeiro filho, embora Judá tenha sido o mais poderoso de seus irmãos e dele tenha vindo um líder. Os direitos de filho mais velho foram dados a José. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Estes foram os descendentes de Joel, seu filho Semaías, pai de Gog, que foi o pai de Simei, pai de Mica, que foi o pai de Reaías, pai de Baal, que foi o pai de Beera, a quem Tigrat-Pileser, rei da Assíria, levou para o exílio. Beera era um líder da tribo de Ruben. Estes foram os parentes dele, de acordo com seus clãs, alistados conforme seus registros genealógicos: Jeiel, o chefe, Zacarias e Belá, filho de Azaz, neto de Sema e bisneto de Joel. Eles foram viver na região que vai desde Aroé até o monte Nebo e Baal-Meon. A leste ocuparam a terra que vai até o deserto, que se estende na direção do rio Eufrates, pois seus rebanhos tinham aumentado muito em Gileade. Durante o reinado de Saul, eles entraram em guerra contra os agarenos e os derrotaram, passando a ocupar o acampamento deles por toda a região a leste de Gileade. Ao lado da tribo de Ruben ficou a tribo de Gade, desde a região de Bazã até Salcom. Joel foi o primeiro chefe de clãs em Bazã, Safão o segundo, e outros foram Janai e Safate. Estes foram os parentes deles por famílias: Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber. Eram 7 ao todo. Eles eram descendentes de Abiail, filho de Uri, neto de Jaroa, bisneto de Gileade, e trineto de Micael, que foi filho de Jesizai, neto de Jado e bisneto de Buz. Ai, filho de Abidiel e neto de Guni, foi o chefe dessas famílias. A tribo de Gade habitou em Gileade, em Bazã e seus povoados, e em toda a extensão das terras de pastagem de Saron. Todos esses entraram nos registros genealógicos durante os reinados de Jotão, rei de Judá, e de Jeroboão, rei de Israel. As tribos de Ruben e Gade e a metade da tribo de Manassés tinham juntas 44.760 homens de combate, capazes de empunhar escudos e espada, de usar o arco e treinados para a guerra. Eles entraram em guerra contra os agarenos e seus aliados, Getu, Nafis e Nodab. Durante a batalha, clamaram a Deus, que os ajudou, entregando os agarenos e todos os seus aliados nas suas mãos. Deus os atendeu porque confiaram nele. Tomaram dos agarenos o rebanho de 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos. Também fizeram 100.000 prisioneiros, e muitos foram os inimigos mortos, pois a batalha era de Deus. Eles ocuparam aquela terra até a época do exílio. A metade da tribo de Manassés era numerosa e se estabeleceu na região que vai de Bazã a Baal-Hermon, isto é, até Seni, o monte Hermon. Estes eram os chefes das famílias dessa tribo: Éfer, Izi, Eliel, Azeriel, Jeremias, Odavias e Jadiel. Eram soldados valentes, homens famosos e chefes das famílias, mas foram infiéis para com o Deus dos seus antepassados e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos que Deus tinha destruído diante deles. Por isso Deus de Israel incitou Pu,
que é Tigrate-Pileser, rei da Síria, a levar as tribos de Ruben e de Gade, a metade da tribo de Manassés, para lá, Abor, Ara e para o rio Gozã, onde estão até hoje. Os descendentes de Levi. Estes foram os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Estes foram os filhos de Anrão, Arão, Moisés e Miriam. Estes foram os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéias, Finéias gerou Abizua, Abizua gerou Buque, Buque gerou Uzi, Uzi gerou Zeraías, Zeraías gerou Meraiote, Meraiote gerou Amarias, Amarias gerou Aitube, Aitube gerou Zadok, Zadok gerou Aimaás, Aimaás gerou Azarias, Azarias gerou Joanã, Joanã gerou Azarias, que foi sacerdote no templo construído por Salomão em Jerusalém. Azarias gerou Amarias, Amarias gerou Aitube, Aitube gerou Zadok, Zadok gerou Salum, Salum gerou Ilquias, Ilquias gerou Azarias, Azarias gerou Seraías e Seraías gerou Jeozadaque. Jeozadaque foi levado prisioneiro quando o Senhor enviou Judá e Jerusalém para o Egito por meio de Nabucodonosor. Estes foram os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Estes são os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. Estes foram os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Estes foram os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estes são os clãs dos levitas alistados de acordo com os seus antepassados. De Gerson, seu filho Libni, que foi o pai de Jaate, pai de Zima, que foi o pai de Joá, pai de Ido, pai de Zerá, que foi o pai de Jeaterai. De Coate, seu filho Abinadab, pai de Corá, que foi o pai de Assir, pai de Eucana, pai de Ebiasaf, que foi o pai de Assir, pai de Taate, pai de Uriel, pai de Uzias, que foi o pai de Saul, de Elcana, Amazai, Aimote, e Elcana, pai de Zofai, pai de Naate, e que foi o pai de Eliabe, pai de Jeroão, pai de Eucana, que foi o pai de Samuel, Joel mais velho, e Abias o segundo, de Merari, Mali, pai de Libni, pai de Simei, que foi o pai de Uzá, pai de Simeia, pai de Agias, que foi o pai de Asaías. Estes são os homens a quem Davi encarregou de dirigir os cânticos no templo do Senhor, depois que a arca foi levada para lá. Eles ministraram o louvor diante do tabernáculo, da tenda do encontro, até quando Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. Eles exerciam suas funções de acordo com as normas estabelecidas. Estes são os que ministravam junto com os seus filhos. Entre os coatitas, o músico Emã, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toa, filho de Zufi, filho de Elcana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Elcana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. À direita de Emã ficava seu parente Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazéias, filho de Malquias, filho de Etini, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. Entre os Meraritas, à esquerda de Emã, parente dos Meraritas, ficava Etã, filho de Quizi, filho de Abidi, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anzim, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi,
filho de Merari, filho de Levi. Seus parentes, os outros levitas, foram encarregados de cuidar de todo o serviço do tabernáculo, o templo de Deus, mas eram Arão e seus descendentes que cuidavam dos sacrifícios no altar, do holocausto, das ofertas no altar de incenso e de todo o serviço do lugar santíssimo, como também dos sacrifícios de propiciação por Israel, conforme tudo que Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. Estes foram os descendentes de Arão, o seu filho Eleazar, pai de Finéias, que foi o pai de Abisua, pai de Buque, pai de Uzi, que foi o pai de Zeraías, pai de Meraiote, pai de Amarias, que foi o pai de Aitube, pai de Zadok, pai de Aimaás. Estas foram as cidades e as regiões dadas aos levitas para nelas habitarem. Entre os descendentes de Arão, o clã coatita foi sorteado primeiro. Foi-lhe dado Hebrom em Judá, com suas pastagens ao redor, mas os campos e os povoados em torno da cidade foram dados a Calebe, filho de Jefoné. Assim os descendentes de Arão receberam Hebrom, cidade de refúgio, Elibna, Jati, Estemoa, Ilém, Debi, Azã, Jutá e Bet-Semes, com suas respectivas pastagens. E da tribo de Benjamim receberam Gibeão, Geba, Alemete e Anatote, com suas respectivas pastagens. Ao todo, 13 cidades foram distribuídas em seus clãs. Para os demais descendentes de Coate foram sorteadas 10 cidades pertencentes aos clãs da metade da tribo de Manassés. Para os descendentes de Gerso, clã por clã, foram sorteadas 13 cidades das tribos de Issacar, de Azer, de Naftali e da metade da tribo de Manassés, que fica em Bazã. Para os descendentes de Merari, clã por clã, foram sorteadas 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zebulon. Assim os israelitas deram aos levitas essas cidades com suas respectivas pastagens. As cidades anteriormente mencionadas dos territórios de Judá, de Simeão e de Benjamim também lhe foram dadas por sorteio. Alguns dos clãs coatitas receberam as seguintes cidades no território da tribo de Efraim: Siquém, cidade de refúgio nos montes de Efraim, e Gezé, Joquemeão, Bet-Oron, Aijalon e Gat-Rimon, com suas respectivas pastagens. E da metade da tribo de Manassés, o restante dos clãs coatitas recebeu Aner e Bileã, com suas respectivas pastagens. Os gersonitas receberam as seguintes cidades: do clã da metade da tribo de Manassés, Golã em Bazã e também Asterote, com suas respectivas pastagens. Da tribo de Issacar, Quedes, Daberete, Ramote e Anem, com suas respectivas pastagens. Da tribo de Azer, Masal, Abdon, Ucoque e Reobe, com suas respectivas pastagens. Da tribo de Naftali, Quedes, na Galileia, Amon e Quiriataim, com suas respectivas pastagens. E estas foram as cidades que os outros meraritas receberam. Da tribo de Zebulon, Rimono e Tabor, com suas respectivas pastagens. Da tribo de Ruben, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó, Bezer no deserto, Jaza, Quedemote e Mefaate, com suas respectivas pastagens. E da tribo de Gade, Ramote em Gileade, Manaim, Esbom e Jazar, com suas respectivas pastagens. Capítulo 7. Estes foram os 4 filhos de Issacar, Tola, Pua, Jazube e Sinrom. Estes foram os filhos de Tola: Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibizão e Samuel, chefe dos seus clãs. No reinado de Davi, os descendentes de Tola, alistados em suas genealogias,
como homens de combate eram 22.600. O filho de Uzi foi Israías. Estes foram os filhos de Israías: Micael, Obadias, Joel e Isias. Todos os 5 eram chefes que tinham muitas mulheres e muitos filhos. Por isso, conforme a genealogia de sua família, eles contavam com 36.000 homens prontos para o combate, incluindo seus parentes, os homens de combate de todos os clãs de Issacar, conforme alistados em sua genealogia, eram ao todo 87.000. Estes foram os 3 filhos de Benjamim: Belá, Bequé e Gidiael. Estes foram os filhos de Belá: Esbom, Uzi, Uziel, Jeromote e Iri, 5 chefes de família. Seu registro genealógico alistava 22.034 homens de combate. Estes foram os filhos de Bequer: Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onrim, Jeremote, Abias, Anatote e Alemete. Todos estes eram filhos de Bequer. O registro genealógico deles alistava os chefes de família e 20.200 homens de combate. O filho de Gediael foi Bilã. Estes foram os filhos de Bilã: Jeús, Benjamim, Eude, Kenaaná, Zetã, Tarsis e Aisaá. Todos estes descendentes de Gediael eram chefes de família que contavam com 17.200 homens de combate prontos para a guerra. Supim e Upim eram filhos de I, e Uzim era filho de Aer. Estes foram os filhos de Naphtali: Jaziel, Guni, Jezé e Silém, netos de Bila. Estes foram os descendentes de Manassés: Asriel, filho de sua concubina Arameia, que também deu à luz Maquir, pai de Gileade. Maquir casou-se com Maaca, irmã de Upim e Supim. Outro descendente de Manassés chamava-se Zelofeade, o qual só teve filhas. Maaca, mulher de Maquir, deu à luz um filho, a quem deu o nome de Pérez. O nome de seu irmão era Ceres, cujos filhos chamavam-se Ulão e Requém. O filho de Ulão foi Bedã. Estes foram os descendentes de Gileade, filhos de Maqui e neto de Manassés. Sua irmã Amolequete deu à luz Isode, Abiezer e Maalá. Estes foram os filhos de Semida: Aiã, Siquém, Liqui e Anião. Estes foram os descendentes de Efraim: Sutela, que foi o pai de Bered, pai de Taate, pai de Eleada, que foi o pai de Taate, pai de Zabade, pai de Sutela. Ezer e Eleade, filhos de Efraim, foram mortos por homens da cidade de Gate quando tentavam roubar os rebanhos deles. Efraim chorou muitos dias por eles e seus parentes vieram consolá-lo. Depois ele se deitou de novo com sua mulher. Ela engravidou e deu à luz um filho. Ele o chamou Berias, pois tinha acontecido uma desgraça em sua família. Sua filha chamava-se Seerá. Foi ela que fundou Bet-Horon Alta e Bet-Horon Baixa, e também Uzem Seerá. O filho de Berias foi Refa, pai de Rezef, que foi o pai de Telá, pai de Taã, pai de Ladã, pai de Amiúde, que foi o pai de Elisama, pai de Num, que foi o pai de Josué. Suas terras e cidades incluíam Betel e os povoados ao redor, Naarã a leste, Gezé e seus povoados a oeste, Siquém e Aiá com os seus povoados. A tribo de Manassés controlava as cidades de Bet-Seã, Taanac, Megido e Dor, com seus respectivos povoados. Os descendentes de José, filho de Israel, viviam nessas cidades. Estes foram os filhos de Asser: Imna, Isva, Isvi e Berias. A irmã deles chamava-se Sera. Estes foram os filhos de Berias: Eber e Malquiel, que foi o pai de Bir-Zavite. Eber gerou Jaflete, Somer e Otão, e a irmã dele Suá. Estes foram os filhos de Jaflete:
Pazaque, Bimal e Asvate. Estes foram os filhos de Jafrete. Estes foram os filhos de Somé, Ai, Roga, Jeubá e Arã. Estes foram os filhos de Elém, irmão de Somer, Zofá, Imna, Seles e Amal. Estes foram os filhos de Zofa, Sua, Arnefé, Sual, Beri, Inhá, Bezé, Ode, Samar, Silza, Itran e Beera. Estes foram os filhos de Jeter, Jefoné, Pispá e Ara. Estes foram os filhos de Ulá, Ara, Aniel e Rízia. Todos esses foram descendentes de Azer, eram chefes de família, homens escolhidos, soldados valentes e líderes de destaque. O número dos alistados para combate no exército deles foi 26.000.